Oi, tudo bom? Hoje, então, a gente vai discutir o capítulo 4, que se chama Descanso, esse capítulo. Lembra que o jovem foi convidado pelos amigos dele a ir para o platô, e ele aceitou, porque estava tão ruim, né? Ele estava num vale pior do que ele já tinha estado antes, que ele até aceitou. E também era mais perto do que chegar no pico, né? Então, quando ele chegou ali no platô, ele ficou surpreso para ver como era um lugar desolado. Tipo, ali não era nem um clima tão quente quanto o vale, mas também não era tão fresco que nem lá no pico. Tinha uma neblina assim que impedia o sol, então ele disse que parecia que não tinha nem clima definido, era um lugar estranho, né, Sandra? Eles relatam ali no livro que esse platô era um lugar Sem difícil, assim. árvores. Era uma planície, Era tudo plano, né? né? E aí a gente tem que lembrar, como a gente falou no capítulo anterior, de fazer essa metáfora com a nossa vida. Então, o platô vai ser a nossa zona de conforto. E é Isso o que aí. veio como ele era, né? Mas ele, assim, por mais que ele chegou ali nesse platô e ele avistou algumas pessoas e tal, mas ele queria tanto ficar sozinho, ele até gostou, né? Então, no início ele se sentiu aliviado, ele estava feliz de ter ido para aquele platô, porque Ele ali estava estava ele. relaxado, né? Ele estava Uhum. ele estava tranquilo, estava acomodado, né? Então foi bom. Mas não demorou, né, Ele Sandra? saiu, porque quer queira, quer não, ele saiu do vale, mas ele também continuou assim numa zona de conforto, continuou estagnado, né? No Isso. início é E bom a gente daí, ficar nessa zona, né? É confortável, é gostoso, é sentar no sofá e assistir um filme, é isso. Só que chega uma hora que de tantos filmes que a gente assiste, a gente fica entediado já. e acho que isso que aconteceu com ele, né? Em pouco tempo ele começou a se recuperar daquele estresse que ele vinha vivendo, lembra, em altos e baixos lá da empresa que ele estava experimentando, né, na vida dele. Mas ele começou a olhar para os amigos e ele começou a ver que os amigos tinham um olhar ausente, meio que quase sem vida, assim, como todo aquele ambiente na volta dele, então, que aquele platô, né, significava, e ele começou a se perguntar se ele estava ficando igual, e ele ficou com medo da resposta ser positiva, né, e aquilo ali deixou ele inquieto, deixou ele até entediado, assim, de pensar que ele poderia estar ficando daquela forma, né, e foi nesse momento, assim, porque logo no início, quando ele chegou ali no platô, ele se sentiu revigorado, porque ele se permitiu se afastar de tudo, se permitiu ficar ali sozinho, mas isso é uma coisa que, como a Sandra estava falando agora, a gente tem que prestar muita atenção em detalhes da nossa vida se a gente não se acomoda fácil também, tanto com coisas boas quanto com coisas ruins, né, Sandra? É muito fácil a gente ficar num marasmo, né? E por pouco tempo, a gente pode dizer até que é saudável, né? Às vezes tu quer tirar umas férias para ti, tu quer ficar sem fazer nada. Sei lá, um final de semana, tu não quer sair de casa e tá ok. Só que a gente tem que cuidar para que isso não seja por muito tempo. E foi o que o jovem se deu conta, né? Quando ele começou a perceber que os amigos estavam com essa visão longínqua, sem muita perspectiva de vida, só ali olhando para um horizonte que tipo não acabava nunca, né? Porque tu olha uma planície, ela não tem fim. E aí ele começou a ficar preocupado com isso. E aí que foi bom, porque ele começou a levantar a cabeça e olhar para o pico de novo. E olhar para o Uhum. pico e lembrar das coisas que o idoso tinha explicado para ele, começou a imaginar ele perguntando várias coisas para o idoso. Se eu subisse no pico, eu ia querer saber o porquê que foi por pouco tempo que eu consegui ficar bem aqui no vale, né? Então ele começou a fazer questionamentos na própria cabeça dele. E isso começou Ele começou a lembrar também do olhar do brilho que tinha, né, nos olhos do idoso, diferente dos amigos ali que estavam aquele olhar morto, sem vida. Então isso ele começou a lembrar dos momentos que ele conversava com o idoso lá no pico, o brilho que aquele senhor tinha nos olhos, né? E era isso que ele estava querendo novamente, né, Sandra? Porque ele sabia, né, que ele já tinha sentido essa coisa boa, né? Que ele, em algum momento, ele foi feliz, ele estava gostando da vida que ele tinha, só que ele estava com dificuldade agora de resgatar, né?
Então, ele Mas ele sabia que ele queria algo melhor, né? Ele sabia. E aí foi o momento em que ele resolveu, eu vou sair do platô. Eu não quero. Só que ele estava na dúvida, né? Ele não sabia se ele estava disposto a escalar novamente até o pico, né? Por quê? Porque o caminho do platô, ele é muito mais fácil do que o caminho até o pico, né? Para a gente caminhar até o pico, requer muito mais esforço da nossa parte do que a gente ficar na nossa zona de conforto, né? Então, ele teve que fazer um autoconhecimento, né? E ele ter que se questionar para ver se realmente ele queria fazer esse esforço de ir ao pico ou não. Isso é uma coisa que, até porque, né, Sandra, uma coisa que ele ficou pensando, que ele ia ficar desapontado com ele, porque se ele chegasse no pico novamente e tivesse que voltar para o vale, como aconteceu da primeira vez, né? Mas esse momento eu trago para minha vida. Há 2 anos atrás, eu também vivia nesse platô, digamos assim. Eu estava bem no trabalho, eu estava ali, só que eu sabia que eu podia mais, eu sabia que eu podia ir adiante. Eu acho que foi nesse momento até o que a gente se conheceu, né, Sandra? Nessa nossa busca, assim, por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal. Eu saí da minha zona de conforto, apesar de eu estar bem no meu trabalho, tá tudo tranquilo, mas eu sabia que ficar ali não ia me fazer evoluir, não ia me fazer ser uma pessoa melhor, até como a gente discutiu, né, no outro É que a capítulo. zona de conforto, ela incomoda um pouco também, né? Uhum. Como ele estava se sentindo inquieto ali, né? Ele estava entediado já de estar naquele platô. E ele começou até a se perguntar, né? Por que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fugindo de alguma coisa? E isso acho que aconteceu na minha vida. Até a gente quer saber se na vida de vocês já aconteceu alguma coisa de você, ou pode estar acontecendo, né? Muita gente pode estar. Claro, a pandemia trouxe desafios, mas muita gente pode estar vivendo isso, esse momento de não sabe se vai, está confortável, o que eu faço, né, da vida. Mas daí acho que é como o menino disse, né, aqui esse jovem, que agora ele estava disposto a ir, ele ficou incomodado, ele voltou para casa, né, e ele naquela noite, na verdade, ele ficou pensando, né, se vou ou não vou. E ele decidiu que ele dessa vez ele ia se preparar, né, Sandra? Ele ia se preparar mais, porque ele ia encontrar. E aí é que é o importante, né, da vida. Ele já passou por uma experiência, ele já foi até o pico e por motivos assim dele não ter se planejado, ele passou por maus momentos. Mas agora que ele já teve essa experiência e ele sabe o que ele vai encontrar nesse caminho, ele vai se planejar para isso. Então essa segunda ida ao pico vai ser uma caminhada muito mais tranquila. Embora o trajeto seja tranquilo, ele não sabe se o idoso vai estar lá no pico ainda, ele não sabe o que ele vai fazer lá, né? Ele tem muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre, ok, eu sei o caminho até lá, mas e quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? E o que ele vai encontrar, né, Sandra? Na verdade, ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Mas dessa vez, pelo menos, ele resolveu que ele ia e ele ia se preparar mais. E eu acho que isso serve muito para nossa vida, assim. Do quanto se a gente quer ir além, quer ir adiante, a gente tem que se preparar. Por mais que a Sandra também já comentou, né, que a gente vai encontrar coisas como ela encontrou no caminho dela, coisas que por mais que ela estava preparada, ela encontrou outros desafios, a gente também. A gente tem que se preparar, porque daí a nossa permanência no pico tende a ser maior, né? Por exemplo, agora ele ia levar roupas adequadas, então ele estava mais preparado para permanecer mais tempo no pico. E isso, essa metáfora para mim, ela é assim, ó, incrível, porque funciona para tudo, né? Para todas as áreas da nossa vida, assim, o quanto que o nosso preparo, a nossa busca por melhorias, né, vão nos manter mais tempo nos bons momentos da vida, né, que seriam os picos. E esse desafio todo a gente vai ver lá no próximo capítulo. O que aconteceu quando ele realmente subiu no pico novamente? Vamos te esperar por lá. Até mais. Isso aí. Um beijinho.